Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a contação de histórias e o desenvolvimento infantil. Ouvir e ler histórias é entrar em um universo encantador, né, cheio de mistérios e de surpresas para as crianças, ao mesmo tempo que divertem as crianças, também ensinam. Então, a relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária é uma das possibilidades de formarmos o leitor. Então, assim, nesse universo do imaginário que as crianças mergulham, elas têm uma aproximação da realidade através dos contos infantis, dos contos literários. Então, através das histórias que as crianças se identificam com os personagens, identificam as suas alegrias, as suas tristezas, identificam as fragilidades do herói, né? Então, esses feitos narrados, eles expressam a condição humana frente às provações da vida. Então, a criança ela tem esse processo de identificação quando ela se apropria dos contos de histórias infantis. Então, assim, é por meio dessa simbologia que a criança vai representar e exprimir os seus pensamentos. Porque através das histórias, elas encontram uma melhor maneira de interpretar a própria realidade. Então elas relacionam de maneira harmoniosa a realidade e a fantasia, porque a partir disso elas vão construindo a sua identidade. Então a criança ela enfrenta os seus temores, né? Ela se sente mais confiante diante das situações desafiadoras, porque elas identificam nesse personagem esses traços. Então elas podem colocar os seus medos durante esse processo de contação de histórias. Ela consegue colocar suas dificuldades diante desse momento. Então ela começa a se identificar com os personagens num processo empático. Então a linguagem da criança, seja ela gráfica, gestual, falada, escrita, né, expressa o seu modo e a partir daí construir espaços de elaboração do pensamento, né? Então os contos, eles têm o poder de tocar profundamente as crianças no seu desenvolvimento. Faz parte da construção do eu. Né? E assim esses contos eles vão despertar a criatividade e a fantasia nas crianças. A história, ela de certa forma, é uma recriação de imagens, né, através das palavras. As crianças elas exercem uma tremenda influência através dessa contação. Elas exercem uma influência de forma positiva diante de seus medos, diante dos seus anseios. Então, durante os primeiros 7 anos de vida, a criança ela ainda está se familiarizando com o pensamento abstrato. Então, a formação de imagens, nesse momento, é a maneira pela qual ela se aproxima do mundo, ela se aproxima da realidade externa. Então, a contação de histórias ela está ligada diretamente ao imaginário infantil. Uma dessas ferramentas da contação de histórias, ela incentiva a criança não somente na imaginação, mas também no gosto, no hábito pela leitura. Então é por meio dessa contação que a criança desenvolve a sua atenção, a sua concentração, a memória, inclusive a sua fisiologia também é contemplada nesse momento, tanto na narrativa, tanto do conto que é narrado pelo contador, como para a criança que está do outro lado ouvindo a história. Então, até a fisiologia da criança, ela também é fortalecida em seu desenvolvimento. Então, a contação de história, ela vai despertar nessa criança o lado lúdico. Então, é muito importante para o seu desenvolvimento, porque é no lúdico que a criança desenvolve a sua criatividade e o seu senso crítico. As histórias, elas são excelentes ferramentas para ajudarem as crianças na observação, na reflexão e principalmente na interpretação da realidade. Então fica a dica, vamos contar histórias, né? Vamos ouvir, vamos identificar, vamos trabalhar esse processo de identificação das crianças com a leitura, com a imagem, com o pensamento. Um grande abraço a todos.